Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você. Olá, o programa Nova Vida está no ar, o programa da família paraense. Se você quer saber como deve ser trabalhada a psicologia comportamental dentro de uma comunidade terapêutica, então não perca o programa de hoje. Nós vamos falar sobre a psicologia comportamental motivacional no tratamento da dependência de álcool e outras drogas. E a nossa entrevistada será a psicóloga Érica Bandeira. O programa Nova Vida começa agora. Convido o resto da família para assistir o programa da família paraense. Os programas terapêuticos das comunidades terapêuticas para dependentes de álcool e outras drogas definem o processo de trabalho nesta área. Por isso, faz-se necessário o aperfeiçoamento destes programas dentro do que é pertinente e coerente com princípios de saúde, direitos e cidadania. Neste sentido, o tratamento desenvolvido no Espaço Nova Vida segue à risca o que determina a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a FEBRACT. O Nova Vida, ele é credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, né, a FEBRACT. Então, ele trabalha dentro das exigências que a federação assim permite, né? Temos sim algumas adaptações, mas que estejam sempre no foco daquilo que a federação assim determina, dentro das exigências. Lógico que tem as adaptações, tem casos isolados, como costuma dizer, que cada caso é um caso. Existem momentos em que a gente tem que trabalhar com uma certa habilidade, com algumas experiências que já adquirimos dentro do trabalho, né? Mas sempre sim com a fiscalização, sempre dentro da exigência da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. O ponto comum entre muitos profissionais é trabalhar os aspectos negativos de cada modelo de tratamento, como, por exemplo, a discriminação e o preconceito em relação à pessoa com dependência química, também a vitimização do dependente, como se ele não possuísse mais potencialidades para a retomada do seu autocontrole. O modelo comportamental, onde é possível compreender melhor a função que o uso, abuso e a dependência de álcool e outras drogas pode causar na vida de uma pessoa. E o aspecto psicossocial, onde é trabalhada a interação familiar, associando a dependência com as relações familiares marcadas pelas dificuldades entre as pessoas de uma família com membro adicto. Houve uma desistência aqui, aí eu vim aqui, estou aqui aceitando a minha recuperação, porque se eu não quiser ficar jogado na lama, dormir na rua, comer comida de cachorro, com muitos que fazem isso, que eu já vi, eu tenho que aceitar a minha recuperação. Chegou um ponto de a minha mulher me convidar para mim ir para um centro, né, de recuperação. E eu falava para ela que não, tanto faz o meu irmão também, inclusive o meu irmão chegou a falar comigo, dizer que eu estava igual um alcoólatra. A filha vem faz visita aqui, quando a minha família viu, sentiu a diferença. A verdade é que todo o programa de uma comunidade terapêutica deveria manter espaço para a orientação e a participação da família, como faz o Nova Vida, explicando a respeito das fases e a dinâmica no desenvolvimento da recuperação do autocontrole, destinado a todas as pessoas interessadas em participar no apoio àquele ente familiar, evitando assim a violação dos direitos humanos e contribuindo para o tratamento e recuperação do dependente. E nós temos que fazer com que motive a ele a falar tudo o que se passa internamente com ele. Pois ele vem de uma vida de desconfiança de outras pessoas, né? Os dias dele, a vida dele é pautada de manipulações, mentiras. Então, para que seja eficaz a triagem, tem que fazer com que o indivíduo fale, seja o mais verdadeiro possível. A existência das comunidades terapêuticas se faz como algo legítimo e por iniciativas da sociedade civil
surgiu dentro de um processo histórico de assistência e convívio social para solucionar problemas relacionados ao uso indevido, abuso e dependência de álcool e outras drogas. A minha irmã me falou para mim, no caso aqui do Nova Vida. Eu peguei e digo, tudo bem, eu vou. Chegou um ponto de eu estar bebendo todo dia. Tinha uma garrafa de bebida no meu carro e outra na minha casa. Causou o quê? De eu me separar. Porque a minha esposa, ela falava para mim toda hora que era para me parar de beber, tudo. E eu, quer dizer, continuava bebendo. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente. 9983-0332 e 3265-1258. Você desconfia que seu filho está usando drogas? Quer ter certeza? Faça o teste agora mesmo na sua casa. O resultado sai na hora, rápido e fácil. Chegou o Rapid Drug Screen, tecnologia inovadora de testes rápidos para detecção de drogas. Para uso também em empresas. Barato, simples, prático e confiável. Uma tecnologia American Biomedical Corporation. Representante no Pará, Centro Nova Vida. Ligue já a 3229-3600 e peça o seu kit. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Bcard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Para você poupar, para você ganhar, para você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Estamos de volta e hoje vou conversar com a psicóloga Érica Bandeira. Vamos conversar sobre terapia cognitiva comportamental dentro de uma comunidade terapêutica. E para começar, Érica, o que vem ser terapia cognitiva comportamental? Bom, a terapia cognitiva comportamental, ela é uma linha de estudo da psicologia como um todo, né? A psicologia, ela é uma ciência, embora não seja uma ciência exata, fez necessário várias linhas de estudo. E a comportamental cognitiva, ela visa estudar os processos mentais que estão relacionados com os sentimentos. Ou seja, é uma linha de estudo que é mais objetiva, né? Ela é mais focal a um comportamento problema. E aí tem uma funcionalidade muito grande na área da dependência química, porque ela objetiva, né, o comportamento problema, que é a dependência química. Mas, nesse primeiro momento, o que é levantado nesse primeiro contato, especificamente? Bom, tipo de droga que ele usava, ou os tipos de drogas, né, a quantidade de uso que ele já vinha tendo, há quanto tempo ele usa, né, sondar com ele até onde está a percepção dele sobre o problema. Como eu falei, tem muita negação, muitas vezes o dependente químico ele fica relativizando o problema, né? Ah, eu estou com problema, mas não é tão assim, né? Eu nunca cheguei na sarjeta, eu nunca roubei, eu nunca matei. Na realidade, a doença é do ainda. É a doença do ainda. Então, sondar até que nível está a lucidez dele sobre o problema, né? Muitas vezes, a pessoa pode vir mais pela pressão social do que propriamente por ele entender que ele não está bem. Então, nesse primeiro momento, é bom fazer uma sondagem, até que ponto está, né, o seu juízo crítico sobre a situação problema. Se ele admite, se ele aceita ou não o tratamento, né? Se ele vem para dar um tempo, porque ele pensa que
depois ele vai poder voltar ao padrão de uso inicial, achando que não, eu vou saber administrar, né, só nos finais de semana, eu vou voltar a esse padrão de uso. Nesse primeiro momento, é uma sondagem. E aí... É uma sondagem, não deixa de ser uma sondagem motivacional. Sim. E aí, quando eu falo que é motivacional, porque eu não fico fazendo argumentações, nem intervenções. Ainda não é o momento para isso. Procurando ser simpática. É empatia, né? A gente tem que mostrar o apoio. E tem que fazer com que ele fale dos sentimentos, sem intervenção. Porque senão já fecha, né, o vínculo. E a família, onde é que entra nessa e a família, a gente precisa também, associado ao dependente químico, fazer orientações. Porque, inevitavelmente, né, a família acaba adoecendo. Né? O dependente químico, o objeto-alvo dele é a droga e a família vai sendo acometida por um transtorno que é chamado de codependência e o seu objeto-alvo passa a ser o dependente químico. Ela vive em função do dependente químico. Né? Se o dependente químico não come, não dorme, não vive direito, ele perde as suas responsabilidades, a família do dependente químico muitas vezes passa a não comer, não dormir, não viver direito em função desse dependente químico. Então, a família precisa também, né, desse primeiro contato, uma entrevista motivacional, uma orientação. Não só com o doente, como a família que é codependente. Fundamental. Muitas vezes, Veiga, o tratamento ele começa pela família. Não que a família vai buscar tratamento e vai curar o dependente químico, não. Mas a família precisa saber como lidar, como abordar, como interditar, né? Porque é comum, né? Você vê um filho, um parente, um amigo, um esposo, enfim. Eu estou falando aqui do contexto masculino porque é a nossa realidade aqui, mas isso também envolve as mulheres. Você querer fazer tudo, né? Fica uma barganha sentimental. Eu faço tudo para que ele se sensibilize pelas minhas atitudes e a partir disso a pessoa acha que ele vai mudar. Só que isso não acontece. Depois desse primeiro contato, como trabalhar essa inserção, a questão do dia a dia na comunidade, ele interagir com o grupo, porque o adicto, o dependente químico, tem dificuldade de falar de si, somente falar perante pessoas estranhas. Questão de admitir, se nivelar com o grupo, somente quando ele tem um nível superior, a família tem condições. Como é desenvolvido esse trabalho? Bom, assim, existem vários modelos de intervenção à dependência química. O modelo da comunidade terapêutica é muito interessante porque é um modelo de internação que não é de detenção, não, né? Mas eles passam a residir juntos. Né? Conviver. Né? Eles são tratados como residentes porque eles residem aqui. E como família também. E como família, naturalmente se torna uma família. Mas no primeiro momento, como você falou, tem aquelas pessoas que têm resistência, né? Fobia social. Fobia social, ou muitas vezes vem de um contexto favorecido, ao qual eu tinha o meu prato na mesa, eu tinha as coisas do jeito que eu queria. Então, assim, para ele se contextualizar com os demais, que nem todo mundo vem desse contexto favorável, né, financeiro ou afetuoso dentro de família, às vezes tem muita resistência. Mas no processo do tratamento, porque isso também é trabalhado, essa questão da humildade, da humanidade, né, do convívio social, resgatar alguns valores, ou muitas vezes construir valores que não se tinha, né, a convivência entre os pares ela é muito importante. Porque ele passa a ver no problema do outro também o seu problema. Eu me vejo no comportamento. Exatamente, isso é muito funcional. É muito funcional. Aí tem as pessoas que têm resistência no início, mas quando elas se permitem, no processo do trabalho... Quando ela aceita o programa. Isso é significativo. Porque você tem o ganho não só de se libertar, né, das garras do vício, mas também de se tornar uma pessoa mais humana. Né? Isso faz parte do tratamento também. Com todo o teu know-how, toda a experiência na área da dependência química, você percebe que a família, ela toma conhecimento há muito tempo e só depois que a doença está crônica que ela busca ajuda, por que ela não toma de imediato? Porque ela acredita que o seu filho vai parar, que aquilo é passageiro? Porque assim como o aspecto da negação acomete o dependente químico, ele também acomete a família. É por isso que é importante trabalhar a família. Como eu falei, às vezes o tratamento ele começa pela família, até a gente atingir a pessoa, o dependente químico. Tem que escutar os dois, né? Precisa sempre. Agora, aquele paciente, aquele doente, dependente químico, que está em uma comunidade terapêutica, quando ele não se identifica com o programa, quando ele não aceita, ele acha que aquilo não serve para ele,
Quais os recursos psicológicos, terapêuticos que são desenvolvidos com esse doente? Só o trabalho no grupo ou o trabalho individual? O individual é muito importante, Veiga. É extremamente importante. E eu não digo que é uma psicoterapia, né? Porque, como eu falei, no tratamento da internação, a gente precisa ser motivacional, objetivo, né? Não tem como... Porque a psicoterapia, ela é um processo de autoconhecimento que você tem que ir fazendo reflexões até que o indivíduo entre em contato com a sua questão. E isso demanda de tempo. Na realidade do dependente químico, às vezes, esse tempo todo pode não ser funcional para ele. Não vai ser, provavelmente, né? Então, assim, o atendimento individual, para aquela pessoa que tem dificuldade de falar no grupo ou viveu circunstâncias de muitas mazelas, né? Ou cometeu atrocidades sociais, ele não consegue falar sobre isso no grupo. E ele fala no Aquela atendimento... situação, eu tenho vergonha, mas não tem vergonha de fazer as coisas erradas. Onde ele se realiza na adicção ativa. Érica, nós vamos fazer uma pequena pausa, nós vamos para o intervalo comercial e vamos continuar esse bate-papo. Ok. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente. 9983-0332 e 3265-1258. Com Laila Tour, sua diversão está garantida, com muita emoção e aventura. Participe do Réveillon em Fortaleza, Ceará, da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, Pernambuco. Viaje para os Lençóis Maranhenses e Gramado, no Rio Grande do Sul. Laila Tour, excursões e passeios turísticos. Um novo jeito de se divertir. 8959-8830 e 8866-0036. Laila Tour, excursões e passeios turísticos. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Becard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Pra você poupar, pra você ganhar, pra você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Estamos de volta. Eu, conversando com Érica Bandeira sobre terapia cognitiva comportamental na área da dependência química. Érica, nós falamos do atendimento individual e o atendimento em grupo. Como é feito? É baseado na Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, porque nós somos orientados pela federação. Sim, nós precisamos, né? Até porque é um trabalho que tem que estar sempre em desenvolvimento, em pesquisa, em conhecimentos atualizados. E o trabalho em grupo, ele é muito funcional, como a gente estava falando no começo da entrevista, né? É através do olhar do outro que eu me reconheço. E o grupo, ele funciona muito nesse sentido. Né? No olhar, na fala, né? Na fala. No Muitas vezes, aquele indivíduo que entra aqui achando, eu nunca fui passar sarjeta, nunca roubei, nunca matei, ele vai ouvir o relato do outro que já passou por essas situações. E, a partir disso, ele pode atribuir para ele uma possibilidade disso acontecer com ele também. Então, o grupo funciona muito nesse sentido. Agora, a gente tem vários trabalhos com o grupo, né? O grupo de sentimentos, nós temos o grupo de confronto, né? Que às vezes é necessário ser desenvolvido, quando o indivíduo está com muito... É um dos aspectos da dependência química, é o que se chama de autopiedade, né? Aquela coisa de você olhar sempre para o problema e buscar se vitimizar. Aí o grupo de confronto, ele entra nesse sentido, né? É como se fosse um choque de realidade para o indivíduo. E muitos trabalhos também escritos, né? Claro, que assim, de uma maneira terapêutica e técnica, né? Um confronto, mas... É o indivíduo mesmo se confrontar na sua realidade.
Mas cada caso é um caso, mas nessa dinâmica, nesse confronto, muitos se acham ofendidos, não é? Sim, porque é sim, pontuado o comportamento. Sim, E mas é o que a família não fazia, né? Mas é assim, a gente tem que ter a sensibilidade de perceber se esse indivíduo está preparado para esse confronto. Perfeito. Porque se ele não tiver, né? Porque assim, nós temos fases no tratamento. E na primeira fase, esse confronto é evitado. Mas no desenvolver do tratamento, esse confronto muitas vezes se faz necessário e é eficaz. Perfeito. Agora, a preparação para fazer esse confronto, a preparação não só no grupo, como no atendimento individual, né? Pela psicóloga e pela assistente social? Claro. Até pela equipe no todo, pela equipe no todo, porque não dá para determinar que é no atendimento individual que a gente vai conseguir detectar a possibilidade dele ter ou não de se confrontar. Às vezes é no grupo que vem, né, esse reconhecimento. Mas assim, é preciso ter uma sensibilidade de ver até que ponto a pessoa aguenta ou não esse confronto. E toda semana tem uma meta, né? Sim, sim. Na verdade, tem um tema. Para ser trabalhado a semana toda. Toda semana a gente faz um tema. Né? Por exemplo, já teve o tema aceitação. Aí eu trabalho na área da psicologia. O que é aceitação do ponto de vista psicológico? O assistente social fala de um aspecto mais social. Aí desenvolve-se dinâmica sobre como trabalhar a aceitação, dinâmicas de grupo. Né? Eu gosto muito de trabalhar com filmes também. Né? Que é um ilustrador. É filme-terapia, né? É filme-terapia, né? Perfeito. Cinematerapia, né? Cinematerapia. Eles gostam muito, porque é uma maneira de você se descontrair, mas claro, que não é passado aleatoriamente. Lá, né, a gente passa o filme e depois se trabalha sobre aquele filme. Né? Geralmente envolvendo a questão da dependência química. Um texto, pode ser um texto de jornal um texto também, reflexivo. um painel. Sim, né? sem dúvida. Mural. Trabalho escrito. Fazer com que eles se envolvam. Espiritualidade. O trabalho ele precisa ser envolvido com eles. Né? Na realidade, nós temos um cronograma. As nossas atividades começam às 6 horas da manhã até às 21 horas. E a última reunião é a avaliação do dia. Que avaliação é essa? É o diário, onde eu vou escrever se eu cumpri a minha meta, se eu trabalhei a minha meta, se eu consegui meus objetivos e de que maneira eu me trabalhei. Então, essa avaliação é a avaliação dos sentimentos, das dificuldades do dia a dia. Se eu fui honesto, não com o outro, se eu fui honesto comigo mesmo. Mas, Érica, nós, dentro do programa da comunidade Nova Vida, nós seguimos as normas, as regras, as orientações da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, que fica em Campinas e São Paulo, que nós somos credenciados desde 1995. Né? Então, a equipe tem uma formação na área da dependência química. Então, eu pergunto para vocês, a psicologia comportamental motivacional, cada caso é um caso, mas na dicção atívida, ser um transtorno mental, distúrbio, aquele paciente que tem as suas dificuldades, os seus distúrbios, seus desvios de conduta. Há necessidade de dar um medicamento sem uma avaliação psiquiátrica? Não, primeiro, sem avaliação psiquiátrica, nós não temos, né, competência, eu, enquanto psicólogo, não tenho competência para isso. Tem um indivíduo que já está com comprometimento severo, né, melhor dizendo, irreversível, né, uma ansiedade generalizada, né? Então, para esse indivíduo, um exemplo, que tem essa ansiedade generalizada, para ele conseguir superar a fissura, que é o desejo imperioso de usar droga, é muito difícil. Aí a medicação ela entra como um auxiliador, é um apoio. Desde que seja avaliado pelo psiquiatra. Sempre. Nós temos convênio com o psiquiatra justamente para isso, nesses casos. Avaliamos, muitas vezes também o indivíduo... A gente não sabe, a literatura até usa aquela máxima, a gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. No sentido de que a gente não sabe se o dependente químico se tornou dependente químico porque já tinha um transtorno psiquiátrico, como uma bipolaridade, né, o transtorno do humor, que o transtorno do humor ele não é só aquele que a pessoa que tem os sintomas visíveis, né, de estar no estado de mania ou de depressão, que são muito visíveis, não. Existem
níveis de transtorno de humor e por conta de uma certa ansiedade, né, no estado de mania, ele vai em busca da droga. Ou também se, por conta do uso abusivo da droga, ele desencadeou aí um transtorno psiquiátrico. Mas independente da origem, né, se nós detectamos aqui que esse indivíduo tem dificuldades de superar a vontade do uso, a fissura, nós associamos a um psiquiatra, para que ele possa passar um ansiolítico, enfim, uma medicação adequada. Às vezes essa medicação ela é temporária, né? É só aquele momento ali, né, que a pessoa está com dificuldade de superar a abstinência, ou às vezes é uma necessidade contínua da medicação. Érica, o tratamento do Nova Vida é 4 meses. Saiu daqui, parou o tratamento? De forma alguma, né? A gente sempre fala isso aqui, o tratamento pode começar aqui, mas ele não termina aqui, até porque a dependência química não tem cura. Então, se faz necessário a manutenção desse tratamento, né? Para isso existem os grupos. É incurável, mas é tratado. É tratável, né? Está no CID-10, né? Isso. É a doença do desejo, né? Então, o desejo você não cura, você sabe lidar com ele, mas não tem cura, né? E aí, o nosso tratamento ele é de 4 meses, porque e aí a gente subdivide isso em 3 fases, né? Na primeira fase, são de 4 semanas, os 28 primeiros dias, é como se fosse o primeiro mês, que é aquela fase que a gente trabalha mais o motivacional, né? Como eu falei, a gente não usa muito da argumentação, não, porque muitas vezes a substância ainda está latente naquele organismo e ele não tem tolerância para lidar com confrontos, né? Nessa fase motivacional, a gente fala de um aspecto mais racional da doença, né? Explica o que é fissura, o que é compulsão, o que é gatilho, o que é reserva, que é uma maneira do indivíduo começar a racionalizar todos aqueles fenômenos que aconteciam no corpo dele. Aí ele já começa a olhar a coisa um pouco de fora, né? Na segunda etapa do tratamento, a gente começa já um trabalho de autoconhecimento, né? Minimamente a gente busca fazer com que o indivíduo encontre ali qual era a importância da droga na vida dele, onde surgiu a necessidade. Porque quando está o vício instalado, né, é o uso pelo uso. A pessoa não racionaliza, ela usa compulsivamente. Então, no período já depois dos 28 dias do primeiro mês, começa o processo de autoconhecimento, né? E como são 4 meses, esse processo de autoconhecimento ele é um pouco mais denso. Aí tem a duração de 2 meses. Quando chega no 4º mês, é que começa já um processo de planejamento, como é que vai ser o retorno dele à sociedade. Aí entra o programa de prevenção à recaída. Isso, entra o programa de prevenção à recaída, a gente começa a trabalhar as metas de ressocialização, que é quando a pessoa começa a passar o final de semana na sua casa, e aí que o trabalho com a família tem que se tornar mais efetivo ainda. Ela tem que dar informação, passar informação. E saber lidar com a vinda dele, o retorno dele para casa, né? Porque já fica aquele medo, né? Porque, poxa, antes eu tinha que esconder tudo dentro de casa, e agora como é que eu vou agir? Né? A família tem que saber dar um voto de confiança, mas tem que saber também... E essa segurança é muito importante, né? É muito importante. Porque o indivíduo, a pessoa precisa de um motivador para querer mudar também. Claro que ele precisa fazer isso por si, mas se ele encontra ali um contexto favorável, que confia, que inverte confiança e que acredita que ele pode ser diferente, ele se sente motivado a ser diferente. Porque se ele não tiver esse olhar de reconhecimento, né, ele pode se desmotivar. Para que ser diferente? Érica, foi uma satisfação tê-la. Satisfação foi minha. Né? Já tem a convivência aqui no Nova Vida. Agora, a tua participação no programa foi sucesso total. Obrigado pela sua participação. Se você quiser esclarecer mais alguma coisa para o telespectador, eu agradeço o convite, a oportunidade, né? E gostaria de deixar aqui uma mensagem de esperança, né? Tanto para aquela pessoa que está em sofrimento, né? Que vive aquele aspecto da negociação, reconhece que tem prejuízos com o uso de droga, mas ainda assim fica querendo atenuar, diminuir os problemas, né? Eu faço convite que venham conhecer a comunidade terapêutica, porque eu sei que tem muita noção de que a comunidade terapêutica muitas vezes são vistas como manicômios, e a gente sabe que existem muitas comunidades que trabalham dessa forma, mas aqui a gente tem uma metodologia diferente. Aí eu faço convite não só ao dependente, mas à família. Como a gente falou, às vezes o tratamento começa pela família, né? Estamos aqui de portas abertas e podendo esclarecer qualquer dúvida. Obrigada. A você, obrigado pela tua participação e assistir o programa Nova Vida. É todo domingo, 7h30 da manhã.
Programa Nova Vida, o programa da família paraense. Só por hoje, sem droga, com Cristo. Até o próximo programa. Tchau. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você.